Obrigada por estarem aqui presentes. Em nome da Escola da Mente, no projeto Abraçado, que há 2 anos começou, aqui com a União Desportiva Messinense e com o apoio sempre aqui da Escola e da Câmara de Símbolos, da nossa Presidente, em todos os aspectos. Tem sido um ciclo de seminários com várias temáticas. Neste momento surge pelas luzes que têm chegado e os apelos ao gabinete de uma temática de cérebros neurodivergentes, nomeadamente autismo mais leve ou mais grave. E daí nós desenvolvemos de forma um bocadinho mais tecnicamente e de como sinalizar estes casos e onde procurar ajuda. Mais do que a parte técnica, que não quer ser muito maçuda para vocês, é ressalvar aqui a importância e que deve é esta. Ou seja, com quem é que a Escola Aliança, através da União Desportiva Messinense e da Junta de Freguesia, e com convidados, e são os representantes do nosso radar social, aqui o Sr. Presidente, a Federação Regional de Associações de Pais do Algarve, a enfermeira Susana Vicente, a Presidente da Associação de Pais de Símbolos, da Teresinha Guiote, a Presidente da Associação de Pais de Messinas, a Margarida Carita, a Doutora Margarida, através da farmácia, provavelmente escolas de símbolos, professora Isabel Correia, a todo o dinâmico, tanto símbolos como aqui em Messinas, e a Presidente da Junta, a Carla Rodrigues, para o projeto de início. E acho que eles, sim, estarem aqui connosco na primeira linha e para dar-nos umas palavrinhas do que é este sentir 2 anos depois. Começámos há 2 anos e uns 2 anos depois estamos aqui. Senhora, uma palavrinha sobre este contexto. Mais quero agradecer a todos a vossa presença. Deputado, obrigado a todos. Começou pelo nosso Presidente Carlos Rodrigues, da Junta, da Federação Sra. Sousa Vicente, muito obrigado. Presidente da Associação de Pais de Símbolos, a Teresinha Neguinote, a Presidente de Messinas, Maria de Carlita, da Farmácia, a Doutora Margarida, e da Escola SB, no Messinas, a nossa Presidente ou coordenadora. Muito obrigado pela sua parceria connosco. Há 2 anos atrás, apareceu aqui um senhor, paraquedas. Eu conhecia, apresentaram a doutora Sandra. Quando me apresentaram a doutora Sandra, disse a falar com ela, gostei. Acho que é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular, mas naquela altura eu olhei para ela assim, esta mulher anda assim agora. Isto é um speed que está aqui. Ela queria uma coisa e queria outra. Mas é uma pessoa espetacular, tem feito um trabalho maravilhoso. Isto já não é discurso, isto é a minha pau. É uma pessoa que todos sempre se agradecem a pessoas destas na nossa comunidade. Depois temos a agradecer a gente foi falar com a nossa Presidente da Junta, precisava de material para os miúdos, sempre do nosso lado, sem apoio e tudo. Tem que ter uma coisa, isto é uma parte. E a Carla chamou o Presidente da Junta, quer queira, quer não, há quem não goste e ninguém pode fechar todos. E eu cheguei a uma conclusão, isto é a parte do nosso caso. Cheguei a uma conclusão, a nossa freguesia é muito grande. Quando às vezes dizem que não faz isto, não é fácil fazer. Eu vi o terreno. Então não vai gastar, porque nós também não vamos jogar. Bom, é isto tudo. Temos que crescer. Começamos este projeto há 2 anos. Mas o projeto chegou muita gente, não acreditou no projeto. Havia muita gente. E essas pessoas, que algumas já saíram do Messiense, e a doutora Sandra está lá, e diz uma coisa. Esta mulher fala. Agora dava a palavra aqui, aqui Messinense, primeiro instituição radar social de uma pedido de observação e sinalização. Agora a outra será a Federação Regional, que representa todas as associações de pais do Algarve. Semestre. Então, boa tarde a todos. Espera para ouvir alguns pais. Boa tarde a todos. Presidente de Câmara, da Junta de Freguesia, sou Presidente do Clube de Messiense, sempre a coordenadora da escola e como diretor do agrupamento, já percebi que de facto há aqui uma envolvência grande neste projeto e isto é essencial para estas iniciativas chegarem a bom ponto e terem aqui bons resultados. O meu nome é Sra. Vicente, já o disseram, sou vice-presidente da Federação Regional de Associações de Pais do Algarve e é de facto um profundo sentido de responsabilidade e de compromisso
que aqui estou hoje em nome da Federação. Desde já agradeço o convite e parabenizo de facto a comissão organizadora e o início deste projeto, eu espero que dure e tenha realmente muito bons frutos. O convite hoje é, antes de mais, para uma reflexão conjunta sobre uma realidade que nos interpela a todos, não é? Portanto, as situações de neurodivergência, nomeadamente o autismo. A Federação nasceu de uma vontade coletiva de dar voz às famílias, de criar uma estrutura sólida de representação e de cooperação entre associações que diariamente enfrentam desafios exigentes, mas que também constroem respostas extraordinárias tantas vezes. A sua construção assentou em princípios claros. A união, a partilha de recursos, a defesa de direitos e a promoção de uma sociedade mais inclusiva. Não pretendemos ser apenas uma estrutura organizativa. Somos uma rede de apoio, de intervenção e tantas vezes de esperança. No que diz respeito a situações particulares da neurodivergência, onde se inclui o autismo e é hoje o tema da nossa reflexão, a Federação sabe e tem consciência que tem um papel importante nesta matéria. Falamos de uma condição que exige respostas multidisciplinares, de continuidade de cuidados e, sobretudo, compreensão social. As famílias não podem estar sozinhas neste percurso. Cabe-nos, enquanto Federação, atuar como interlocutores junto das entidades públicas, contribuir para a definição de políticas mais eficazes e garantir que os direitos das crianças e jovens no espectro do autismo são efetivamente respeitados. Esta é, de facto, uma grande preocupação da Federação, mas também de muitas associações de pais. Nós temos muito espaço de partilha e percebemos que isto, de facto, é uma preocupação coletiva. O nosso plano de atividades para 2026 reflete a prioridade dada à inclusão, à equidade e à integridade, à integração de todos. E destaco aqui três dos nossos eixos. O primeiro, o reforço da capacitação parental das famílias, mas também dos profissionais, através de ações de formação, workshops e encontros temáticos, promovendo conhecimento, atualizar e ferramentas práticas de intervenção. Nós fundámos um centro de capacitação parental, mas também de comunidade escolar, de forma a dar este contributo, onde percebemos que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e não se faz melhor porque não se sabe como atuar. Segundo, a procura e desenvolvimento de parcerias institucionais, nomeadamente com escolas, unidades de saúde e autarquias, com vista à criação de respostas integradas e territorialmente equilibradas, onde temos um claro exemplo de que possa vir a ser uma resposta interessante. E terceiro, a sensibilização da comunidade, combatendo o estigma ainda associado ao autismo e promovendo uma cultura de inclusão real que vá além do discurso e se traduza em políticas, em práticas concretas do dia a dia. Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer. Persistem dificuldades no acesso e diagnóstico atempados, na continuidade dos apoios terapêuticos e na inclusão plena em contexto escolar e social, e tantas vezes mesmo em termos de saúde. Na área de saúde também é uma área deficitária. Mas sabemos também que, quando trabalhamos em rede, com o propósito de determinação, conseguimos gerar os melhores resultados e hoje é sobre tudo isso que se fala. Permitam-me sublinhar. Falar de autismo é, antes de mais, falar de pessoas, de famílias, de potencial. É reconhecer que a diversidade não é um obstáculo, é uma dimensão essencial da nossa sociedade. Enquanto Federação, reafirmamos o nosso compromisso, continuar a ouvir, a intervir e a construir soluções, não apenas para responder às necessidades atuais, mas para antecipar o que vai ser a necessidade no futuro. E termino com uma convicção clara. Só uma comunidade verdadeiramente inclusiva será uma comunidade justa, e isto é um trabalho que toca a todos. Muito obrigada. Obrigada pela Susana. Mais um pilar aqui do nosso Presidente, da Associação de Pais de Simples. O motor aqui do arranque. Bem, tiram todas as suas casas. Vamos embora. Antes de mais nada, boa tarde a todos e é um prazer estar aqui em São Bartolomeu de Matosinhos e aqui a convite da psicóloga Sandra. Quem me conhece, e eu já estou há 4 anos na Associação de Pais do Agrupamento das Escolas de Silos, sabe perfeitamente que sou uma pessoa de fazer, sou uma pessoa de dinâmica e pela primeira vez
encontre alguém assim tão com a força, com o dinamismo que aqui a psicóloga Sandra tem. E não é por estar em Messinos que eu não venho aqui ter com ela e sendo de Silves. Não, isto é a prova de que trabalhar em rede é tão importante. E estamos a falar de crianças. Para as associações de pais, quer seja pela FRAP, quer seja aqui através da Associação de Pais ou de Messinos, o nosso agrupamento é um todo. E as crianças de Messinos não são mais nem menos que da outra ponta do Algarve ou de Silves. E aqui conseguimos encontrar alguém com disponibilidade, e não só disponibilidade, porque disponibilidade, muita gente tem disponibilidade e tem as competências, mas para além da disponibilidade e das competências é alguém com vontade. E encontramos aqui a Sandra, que tem uma vontade do tamanho do mundo de ajudar as nossas crianças. E quando se apanha alguém como a Sandra, com as competências que a Sandra tem e a sua vontade, é assim, não podemos deixar fugir. É óbvio que não a vou levar para Silves. Ao Helder, não é para levar para Silves. Mas sim, a Sandra ter a disponibilidade, se for necessário ajudar meninos de Silves, que aqui o gabinete está aberto para receber os meninos de Silves ou de outra parte qualquer para ajudar, seja qual for a criança. E é aí que eu trabalho em rede. Nós não trabalhamos para meninos de um lugar específico, mas sim para meninos que têm aquela necessidade e aquela família que tanto precisa. E então, eu acho que juntos conseguimos fazer um trabalho fantástico. Obrigada, Sandra. Obrigada por me incluir. Só tenho a agradecer e obrigada, Helder, porque estás de parabéns, porque encontraste a pessoa certa. E o clube que aposta na saúde mental, posso-vos dizer que é de tirar o chapéu, porque não é qualquer clube desta dimensão, estamos a falar em pequenos o Ensino está de parabéns, a comunidade está de parabéns, porque vamos ajudar todos. E obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Agora chamava mais um pouco da Associação de Pais de Ensino. Maria. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem todos aqui presentes, todas as entidades. Para quem não me conhece, o meu nome é Margarida Cabrita. Em setembro foi com enorme orgulho ter agradecido e tenho um prazer enorme de fazer parte deste projeto. A Sandra me convidou. Mais recentemente, em fevereiro, integrei na Associação de Pais, ao qual me convidaram para ser a presidente. E estou aqui para ajudar as nossas crianças em tudo o que lhe falta. Obrigada. Mas e comigo iniciou também, e connosco do Silêncio, a doutora Maria do Ministro tem sido aqui, nossa farmácia comunitária, no apoio direto, mas palavrinhas de Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, acho que esta senhora e esta psicóloga merece todos nós um agradecimento geral. Não só de Messinos, não só de Messinenses e não só das crianças. Eu, como farmácia e como representante e como farmacêutica, vejo muitos utentes que são reencaminhados da doutora Sandra. Vejo muita gente que precisa de ajuda e que é ajudada por ela. Tem várias vertentes. Porque aqui temos um coração doce, um coração amigo, uma palavra amiga, mas também temos o tratamento. Vejo muita gente a reerguer-se com ela e vejo muita gente a ser capaz de seguir um caminho. Porque nós vivemos numa sociedade em que a saúde mental é muito tabu. E com esta senhora, com esta psicóloga, nós conseguimos ver a diferença. Eu consigo ver que Messinas está muito melhor apoiado com esta senhora, com a ajuda dela e com o trabalho dela. Portanto, antes de mais, como farmácia, o nosso trabalho também cabe muito ajudar a saúde mental e ajudar as pessoas. A medicação é apenas um dos pilares da farmácia. A palavra, a escuta ativa que nós temos para os nossos utentes também é importante.
saber ouvir, saber acompanhar e saber perceber qual é que é a necessidade deles, principalmente e também nas crianças. As crianças não se sabem verbalizar como nós. Nós, quando não estamos bem, nós dizemos. Quando precisamos ir ao hospital, nós dizemos. As crianças não são bem assim, porque têm várias faixas etárias, porque não sabem perceber quando estão doentes, quando não estão bem, e a nível psicológico não conseguem perceber que precisam de ajuda. Isto é a nossa etapa como comunidade, como pilares para o crescimento saudável das nossas crianças. Como farmácia, nós vamos estar sempre portas abertas para ajudar em tudo e apoiar em todos os projetos. Obrigada a todos. Mais a pilar do nosso radar social. E agora passava aqui a palavra à Sra. Isabel Correia, apresentar aqui o grupamento, tem sido aqui porta aberta, o que seja de instalações. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, sejam todos bem-vindos a este seminário e no âmbito deste projeto Juntos pelo Bem-Estar. É um gosto enorme poder contar com a vossa presença e que nos mostra a nós, valorizam bastante o bem-estar de toda a nossa comunidade educativa. Enquanto coordenadora, eu fico muito satisfeita por ver a nossa escola trabalhar em conjunto com tantas entidades, em especial esta que temos aqui hoje. Mais do que parcerias, isto é um verdadeiro trabalho de equipa que nos permite encontrar respostas mais próximas e mais humanas de todos. Hoje destacamos um projeto especial para nós, que surgiu de uma colaboração com a Escola da Mente, da UDM, a Farmácia do Algarve também, e projetos como este, que envolvem alunos, pais, professores, funcionários, porque já tivemos aqui sessões para todas estas pessoas, são fundamentais, porque o bem-estar é, sem dúvida, uma responsabilidade de todos nós. Quero também agradecer a todos os parceiros, obviamente, às autarquias, às associações de pais, que têm sido fundamentais neste caminho, permitindo que se possa começar a desenvolver esta tal rede social que é tão importante. Assim como é importante a imagem que devem ter da escola, não apenas como um local onde os alunos aprendem. As crianças estão aqui o dia inteiro connosco e nós, por vezes, conhecemos muito bem. E o que nós pretendemos é mesmo trabalhar em conjunto, a colaboração de todos. Nós sozinhos não conseguimos, muitas vezes, resolver todas as situações. Em conjunto com as famílias, com os pais, com técnicos, com entidades, com a ajuda das autarquias, nós conseguimos dar resposta a tudo. E é importante que vejam a escola como pertencente a toda esta comunidade. Sabemos que a saúde mental é cada vez mais importante e só com um trabalho conjunto entre todos é que conseguimos realmente fazer a diferença. Eu espero que hoje seja um momento de partilha, de aprendizagem e de reforço desta nossa colaboração. Obviamente que quero dirigir um agradecimento muito especial à doutora Sandra Coelho pelo seu empenho, pela sua dedicação incansável. Nós, na nossa primeira conversa, percebemos logo que já não passávamos uma sem. Tínhamos de trabalhar juntos, tínhamos imensas ideias, imensos projetos. Para mim foi uma sorte encontrar também alguém aqui tão próximo e que se disponibilizou logo para entrar em projetos, ajudar, dar opiniões, sugestões. E só para terminar, e como eu costumo dizer, nós não precisamos de crianças perfeitas, precisamos de crianças felizes e isto também é para pais e professores. E vamos tentar continuar a trabalhar nesse sentido. Por isso, muito obrigada a todos e um excelente trabalho. E temos agora duas representantes da Associação E fiquem provocativos. Muito Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os convidados hoje aqui, aos pais também,
aos jovens que aqui estão, voltar aqui só um bocadinho atrás, ainda antes da Sandra chegar, e isto eu tenho que reforçar isto porque toda a gente falou, né, do empenho da Sandra, na dedicação da Sandra. Antes da Sandra chegar à União Desportiva Mecinense, a Sandra, vou confidenciar isto, Sandra deixa para lá, a Sandra também apoiava alguns jovens na casa dela. E a Junta de Freguesia, já nessa altura, estava aqui de mãos dadas com a Sandra, apesar de ser uma pessoa particular, singular, mas apoiamos ali com algumas coisas que era preciso para os jovens lá estarem. E lembro-me de uma coisa muito importante que a Sandra me contou na altura. Portanto, a Sandra não está só atenta à parte psicológica, mas também, devido à observação que tem, a questão social também foi muito reforçada pela Sandra. Eu lembro-me da Sandra contar e dizer que os miúdos iam para lá durante a tarde com fome. Com fome. Isto é uma coisa que não dá, pensar nisto é complicado. Pronto, a Sandra muito atenta a essa parte das crianças, a parte social, a questão de, agora já depois no Mecinense, a Junta de Freguesia deu ali aquele empurrão para todos os materiais que foram precisos para iniciar e bem. Mas a Sandra é que fez aqui este carinho todo, assim, com os parceiros, com a ajuda de todos nós, dos pais, das crianças. A Sandra fez aqui um grande caminho e ela já vai aqui para uma autoestrada, assim, com várias. Sandra, e pronto, o Mecinense, é lógico que agarrou e bem a Sandra, arranjou ali um cantinho e muito bem. Eu acho que ganha não só o Mecinense, como a escola que é aqui vizinha, toda a comunidade. Portanto, Sandra, a única coisa que me resta dizer é, através da Sandra, aquilo que for preciso, todos os parceiros, sei que estão aqui disponíveis para isso e vamos lá ajudar, seja quem for e naquilo que for preciso. Em nome da Junta de Freguesia, muito obrigada. Nós tentamos, já sinalizamos os nossos parceiros. Queria hoje falar-vos um bocadinho, não tanto pela exaustão da matéria em si, mas principalmente este tema surge dos pedidos de quem me pedem ajuda quando ando no gabinete. E são pessoas que, crianças ou adultos, já adultos, são tidos como não gostam da escola, mal comportados, desajustados, não quer fazer nada, está isolado. E isto, podemos ter duas molduras, não é? É uma moldura que a pessoa está exatamente desinteressada pelo conteúdo ou poderá haver alguma ponta de patologia. Portanto, é sempre aqui numa primeira consulta de observação que é gratuita e penso que isto hoje de trazer aqui os nossos parceiros sociais é para isto. É uma consulta de observação clínica que os pais devem pedir, que é gratuita, para perceber se a sinalização será de alguma normalidade e é normal e está tudo bem se o menino não gosta de estudar, não gosta de estar em determinados ambientes, ou se haverá alguma ponta de patologia, né, na observação clínica. E a partir daqui, tanto para um para o outro, fazer um percurso e dar-lhes alguma resposta para que estes pais percebam quais serão as opções que eles decidirão. Portanto, é sempre a família que vai decidir, né, que opções irá tomar com a criança. Isto ainda há um estigma. Hoje em dia fala-se muito dos agrupamentos de escolas e em toda a comunidade, numa questão da inclusão, portanto, do que é patológico, o que é deficiente, mas ainda está muito estigmatizado o patológico. Portanto, aí com a repetição e com a informação, tentar perceber que às vezes o ser patológico é diferente do ser diferente. Não é? É patológico e diferente. E aqui vem o autismo. Portanto, temos aqui vários graus de autismo que nós vamos ver, e há pessoas que se calhar têm autismo ou têm déficit de atenção e concentração, têm dislexia e não tão, é tão leve que não é perceptível e não é declarado e investigado como patológico porque ninguém foi um técnico, porque acha que aquilo é comportamental. Portanto, é normal ter aquilo. Então, temos aqui cérebros que nós falamos, de um modo geral, numa terminologia mais patológica. Temos cérebros neurotípicos, neuroneurologia, e temos os cérebros neurodivergentes. Eu pus este valor a mais também para nós termos aqui alguma literacia na saúde mental e que tem a ver aqui com, então, o que é que se faz nestes gabinetes com neurodivergentes, ou seja, uma pessoa que é diagnosticada e que, de facto, a família
concorda em ter um tipo de ajuda. Nós temos aqui, falamos hoje aqui no TEA, portanto, não se fala em autismo hoje em dia, não se fala em, ou deve-se evitar dizer autistas, né? Nós temos pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA. A classificação mudou no sentido também de não patologizar muito estas crianças e adultos. Dos 3 meses, isto tem uma componente forte genética, né? Temos aqui a nossa enfermeira. Há neurologicamente diferenças dos cérebros, tanto que se pede, e vocês veem, para a confirmação em bebés, em crianças muito precoces, a ida a uma consulta de neuropediatria, de neuropsiquiatria, para ver exatamente o volume e quais são as respostas a estímulos exteriores dos cérebros. Portanto, há diferenças neurológicas nos cérebros. Temos dos 3 aos 5 meses, o nosso cérebro pesa 300 gramas. Portanto, há a multiplicação dos neurónios, assim como os braços crescem, os neurónios do cérebro também. Dos 5 aos 9 meses, temos 1 quilo. Pesa o nosso cérebro, esta coisa aqui. E nestes transtornos do espectro do autismo, e repara que não está na neurologia clínica categorizado como patologia, está como transtorno, é um espectro. E por isso mesmo o espectro quer dizer que há muitas diferenças. Ninguém é igual. Não há condições obrigatórias para eu definir que é autista ou TEA, mas não há obrigatoriedade. Há muitas variações. Portanto, nós vamos falar mais à frente das comorbidades, ou seja, um disléxico pode ter TEAH. Uma depressão pode ser um TEA. Portanto, há muita associação de patologias. Portanto, é difícil ter um espectro puro. O espectro é um conjunto de condições. E daí a dificuldade, muitas das vezes, de se definir e diagnosticar um TEA. É um espectro. É muito abrangente. Temos aqui um atraso global no desenvolvimento, do neurodesenvolvimento cerebral, da tela da memória. Afeta literalmente áreas que nós guardamos a nossa história. Nós temos aqui grandes bancos de memória, que são a nossa vida, não é? O problema da demência e do Parkinson é isto mesmo. É a perda do acesso à nossa história. E uma pessoa sem história deixa de ser pessoa, não é? Nós não nos lembramos de nada. Não nos lembramos de ninguém. Portanto, podemos perder esta tela. Portanto, esta hipersensibilidade que estes meninos e estas pessoas têm com o mundo é muito grande. Portanto, veem o mundo e têm uma realidade, um mundo diferente. Não é normal, é diferente. Portanto, e daí a palavra e o avanço, desde há uns anos atrás, de toda a comunidade académica, de fazer usar a palavra inclusão. Portanto, ou seja, vamos incluir a diferença. Não quer dizer que seja patologia, e esta marca grande. Este é um espectro de características sem critérios rigorosos. E daí um limbo muito grande em que será uma patologia ou outra. No entanto, nós, se vocês me perguntarem, está bem, mas TEA tendencialmente é o quê? Interior, eles falam com eles, falam com os próprios? Deve-se relativamente à comunicação, uma linguagem social, é na interação que nós detectamos. E podemos começar assim, ele não gosta de estar com crianças, é isolado, não gosta de sair. E é aqui que começamos a observar e a perceber se de facto é uma parte comportamental, até um menino não gosta de facto de estar muito com os meninos, com os outros, gosta de ir, mas tendencialmente não procura, ou de facto já é uma condição em que já é preocupante, em que nós olhamos e que está em sofrimento. O que é o normal, a diferença, este primo aqui? Aqui há dor, há sofrimento. Nós só tentamos ajudar e tentamos ficarmos mais atentos quando há dor. Quando eu digo, anda lá, tu não vais ter com os amigos, vai ter com o vizinho, vai, ele não quer. Mas não percebe que há dor ainda. Não é o não quero, pronto, não gosto mais de ir cinema, gosto de estar sozinho, a jogar. Portanto, tentamos perceber, e o nosso paróquio, essencialmente, é a dor, o sofrimento. Quando há dor e sofrimento, então a gente intervém. Porque então é uma coisa que lhe está a custar, ele sabe pedir, mas e esta alteração é muito na socialização, na interação e que temos aqui nas nossas linguagens. Nós, assim, transformados, nós temos, entre vários tipos de linguagem, temos a linguagem verbal, a não verbal, a linguagem verbal, a não verbal e a subliminar. A gente chama o PNL. Portanto, eles podem não falar muito e há níveis de suporte autista que falam muito bem, são pessoas que passam muito bem na malha social, mas depois tem aqui um déficit de interação.
Ou seja, eles em frações de segundo não percebem o humor que eu tenho. Portanto, são pessoas que ficam muito amagoadas, mas disse-me aquela palavra, incomodou. Portanto, não acompanham a velocidade que eu tenho de raciocínio, é diferente neles. Não é? E eles interpretam através da história que eles têm, na linguagem social, eles têm muita dificuldade. Não acompanham, portanto, têm um esforço maior em ler. Se eu disser assim, eu gosto muito de estar aqui hoje, estou com uma cara assim, mas se eu disser, eu gosto muito de estar aqui hoje, é totalmente diferente. Ele muitas das vezes tem alguma privação desta expressão social. Então evitam. Quando a gente não gosta ao causador, eu evito estar no circuito. Não vou para o grupo de amigos, ou no recreio da escola, não é? Não vou para as festas sociais que existem na vila, porque eu não quero ver pessoas, não quero que eles me vejam, não quero que eles venham interagir comigo. Eu tenho que dar uma resposta. E eu não gosto da resposta. Porque não me causa felicidade, causa dor. Eu me incomodo. Eu não acompanho, aquilo é um esforço enorme. Vou-me embora. Há uma alteração substancialmente aqui na comunicação de expressão da fala. Mas já vou ajudar a dizer isto. E aqui temos a denominação. Transtorno do espectro autista, que é uma condição de neurodesenvolvimento complexa que afeta a comunicação, o comportamento e as habilidades sociais. É aqui que se distingue, é a comunicação e a interação social. Não é tanto na parte, pode haver ou não déficit cognitivo, na escola pode ser sinalizado, mas é na parte social que há algum constrangimento. Eu, se não estou confortável, eu evito o sítio. Né? Se eu não consigo compreender o que os meus amigos dizem, andam para aqui a correr e estão felizes e riem, comem a pastilha elástica, eu não acompanho. Portanto, eu afasto. Uma das áreas das pesquisas mais relevantes tem a ver com os neurotransmissores. Reparam que há muitas, e novamente vamos falar, dos circuitos cerebrais que têm a ver com algumas medicações que hoje em dia os pais são recomendados pelos neuropsiquiatras e pediatras que é para tomarem para os doentes da palmária. Tem tudo a ver, e já se começou a estudar isto, circuitos cerebrais e neurotransmissores. Então, que substâncias são estas, né? Que no fundo é tipo o óleo aqui do motor, né? Que são produzidas aqui por uns órgãos, não é? Que são libertadas em maior ou menor quantidade, consoante, não é? A nossa capacidade de as produzir. E esta vem de onde? Do meio exterior. Pode haver inibição do órgão, mas nomeadamente vem do exterior. Se eu estou batida, se eu tenho uma pressão social que a minha mãe não tem dinheiro, se eu não consigo ir à rua, que eu não tenho transporte sequer, estou longe de tudo, eu tenho variáveis sociais que me vão inibir ter uma produção maior destas hormonas. E tudo começa aqui, com o maior acesso. Há outras pessoas que têm tudo, mas não têm a capacidade desta produção. Portanto, isto é biológico, é uma condição de influência marcadamente genética. Aqui, chama-se a atenção aqui, as diferenças dos cérebros, portanto, há ativações cerebrais diferentes, portanto, eles pensam de uma forma diferente, portanto, a abordagem nas consultas é ter o mesmo objetivo e tem que ter um mapa mental deles diferente, vão com outros meios para atingir o mesmo fim, e daí a palavra neurodivergente e neurotípico. Não quer dizer que o neurotípico seja bom, é uma diferença, mas também não temos que excluir aqui é a parte da inclusão. Temos aqui o síndrome do Tourette, temos aqui a dislexia, a gente já vai aqui falar. E temos aqui alguns mitos que isto começou a desenvolver quando se fala no espectro autista. Isto é psicótico, isto é esquizofrénico, não é? O que é isto? O que nós conhecemos aqui e que muitas vezes falamos é o autismo é passado por vacinas. Foi uma das situações que é um mito. As crianças autistas não desejam contacto social. Eles não querem sofrer onde estão, não é? Eles querem brincar, mas têm que ter um grupo que não lhes cause dor. Autistas têm sempre habilidades extraordinárias, e é verdade, nós já vamos ver, e há pessoas que são, porque têm um certo, têm que pensar de uma outra forma. Chegam lá e têm muito, não só em áreas de desenho, áreas de matemáticas, temos pessoas da NASA, temos tudo, não é? É a forma como têm um suporte, que é o que nós vamos falar à frente. O autismo é uma doença que pode ser curada, e aqui vamos outra vez, não é uma doença. Portanto, não há cura. Portanto, é uma forma diferente. Portanto, já está. É uma forma de pensar e introduzir os estímulos, porque nós aprendemos, e aqui pessoas que estão, vocês dão informação aos alunos por estímulos, não é? E eles vão produzir uma resposta e vão armazenar. Portanto, isto é aprendizagem, seja na vida social, seja na vida escolar e académica. Portanto, aqui não é doença. E outro mito também era que maus pais ou falta de amor. Não tem a ver com isso. Portanto, é uma componente grande e hereditária.
E vamos aqui falar rapidamente aqui dos neurotransmissores, só para vos dizer, falar nisto. Portanto, temos aqui um neurotransmissor, eu não vou. Depois, se alguém quiser, depois vai ter comigo, eu faço. E vamos aqui ver os neurotransmissores, vou aqui só passar aqui. Isto são os óleos que passam aqui no nosso cérebro, portanto, há provas de facto que há um sistema GABAergico que é diferente, há uma excitabilidade neuronal e dificuldades na regulação da ansiedade. São muito ativos e não quer dizer que tenham déficit de atenção e concentração com hiperatividade. É muito específico. Temos aqui outro neurotransmissor também, então é mais quantidade, com mais em circulação. Portanto, estas são as provas nos exames neurológicos que se põe perante respostas, estímulos visuais, auditivos, e isto é dado na neurologia. Portanto, são diferenças nas reações e na ativação do pensamento. O que nós temos aqui em cima são pensamentos. O que é avaliado nestas máquinas, nas tomografias cerebrais, tem a ver com que pontos é que são acionados e que forma é que estas luzinhas que eles colocam nos elétricos, para onde é que nós pensamos e que lobos é que são ativos. Portanto, nós aqui temos diferenças, de facto, no neurotípico e no autista. Portanto, daí a hiperexcitabilidade. Mas lá está, como a gente disse sempre, somos um espectro. Portanto, não é um igual ao outro, isto não existe, nem nos neurotípicos. Lá por sermos típicos, somos todos diferentes. Pronto, isto só para vos dizer, que para não entrar aqui na parte da neurologia, temos a serotonina, que isto já é muito famosa também, uma componente dos antidepressivos, para quem tem depressões. Muitos destes meninos e adultos são medicados às vezes nos médicos clínicas gerais como depressivos e ansiedade, não tem a ver com isso. Um autista também não tem ansiedade, mas não é uma patologia ansiosa. Há aqui uns livros ainda muito por descobrir, há muito desconhecimento nesta área. Podem apresentar níveis alterados da serotonina, pronto, isto aqui só para vocês verem quais. E chegamos aos circuitos. Temos estas áreas a nível do cérebro, que vocês estão aí a passar, pré-frontal, amígdala, corpo caloso e circuitos. Isto está, é diagnosticado numa avaliação neurológica. E temos aqui uma conectividade. O que é que faz um pensamento? É a ligação entre neurónios, não é? Entre neurónios tem um pensamento. E estas ligações dos axónios e dos neurónios vão formar a nossa conectividade neuronal. E vocês reparam que há meninos que olham e evitam olhar. Olham para o lado, para a frente, falam, comunicam, não se conseguem, não deixam que lhes toquem. É uma das características do contacto social. Portanto, a invasão do corpo como privacidade é muito grande. O olhar também. Uma grande resistência à mudança, não gostam de mudar de rotinas. Portanto, aquilo tem que ser programado e não falhar. Portanto, há dor. Portanto, há esta dor. Portanto, e quando esta dor a gente intervém. Só se intervém por isto. Portanto, estes cérebros apresentam uma conectividade local muito intensa. Eles vivem muito o presente, não tanto o futuro. Eles gostam de sentir e viver o presente. Portanto, são características diferentes de viver o mundo. E daí vem que nós temos a falar o hiperfoco. Vivo ao minuto com uma intensidade muito grande. Daí a modulação emocional às vezes é difícil e eles entram na consulta de psicologia por outros motivos. Não podes estar aí, tens de fazer várias atividades, não podes só fazer uma atividade, tens de ter várias, tens de fazer várias disciplinas, não podes estar só numa e eles querem estar e sentir. Eles movem-se pelo prazer. Portanto, eles gostam de fazer coisas e movem-se pelo prazer. E temos esta outra, eu não vou entrar aqui pela mielinização, porque aqui temos outras patologias que surgem. Temos a esclerose múltipla, que também vem muito com este excesso de matéria cinzenta ou diferenças na mielinização. Estes axónios têm uma membrana para serem protegidos aqui na caixa craniana, não é? Portanto, há várias outras patologias que depois têm que ser avaliadas, que é para se eliminar alguns diagnósticos. Portanto, é um diagnóstico muito recente, esta avaliação do que é. Temos a dopamina, também é outra componente dos nossos antidepressivos, não é? Também ligam de forma diferente. Portanto, um exemplo, se no cérebro do neurotípico vai pelo lado direito a formação do pensamento, nos neurotípicos já está pelo esquerdo. Portanto, e está tudo bem, chega ao mesmo objetivo. Não é? A questão é ajustar do lado. Muito mais a escola não faz mais, porque não pode, não tem quantidade de auxiliadores, não é? Para ajudar a integração. É só isto que nós nos queixamos. Não há quantidade, os recursos são pagos. Às vezes é preciso pagar, as pessoas não têm. Não é? Também a parte da sessão económica acaba por enfrentarem poucos projetos que apoiem estas famílias. Não é só a criança, quem adoece e quem sofre é a família.
Quem adverte com um espectro destes ou do outro é a criança e a família toda. Porque a gente não tem resposta, não sabe o que é, não percebe o diagnóstico, nem sei onde me dirigir. E é daí que eu formei, tentei ter esta ideia de recolher quem está no radar social nosso, para nós tentarmos as pessoas saberem e se aproximarem, para que cada um de nós consiga dar a melhor forma de apoio. O que é que o cérebro mantém? Que é a nossa capacidade de adaptação. É a neuroplasticidade. Ou seja, eu tenho uma capacidade, não só um ginasta ou um personal trainer na adaptação dos movimentos a um determinado desafio, mas cada um dos técnicos, nas suas áreas, temos uma neuroplasticidade. Ou seja, conseguimos resolver problemas, conseguimos dar soluções, arranjar alternativas, que é o que todos nós fazemos ao dia, quando não é ao minuto, não é? À semana, para múltiplas situações. E esta neuroplasticidade é o que nos faz serem pessoas de sucesso. A gente caminha na vida, porque toda a gente tem problemas. Então a neuroplasticidade cada vez mais nos ajuda a dizer, afinal eu consigo, afinal eu consegui arranjar uma solução. Apesar das diferenças estruturais, porque portanto, é uma coisa genética, é uma coisa neurologicamente diferente, o cérebro neurodivergente tem uma alta capacidade de adaptação. Portanto, ele consegue, tanto que nós temos muitos TEAs e que ninguém os identifica. Eles só vão à consulta por uma dificuldade de não estão a conseguir arranjar um esquema da neuroplasticidade. Eles não conseguem. Eles não é que não compreendam, eles não têm a forma de responder tipicamente. Não têm aquela resposta. Temos que arranjar de outra forma. Nós serem felizes. Como já disseram aqui, não? Nós sermos felizes, temos felicidade. A neuroplasticidade permite que, com experiências e suportes adequados, estes cérebros criem novos caminhos neurais funcionais. É isto tudo. Todos somos diferentes, tipicamente, mas também os autistas são mais isolados, mais reservados, menos comunicativos, mas a ideia é serem felizes. E principalmente a família saber o que é e como reagir. Compreender estas diferenças ajuda a reduzir estigmas. Novamente, a questão da inclusão. Não só algumas patologias como a trissomia 21, como algum déficit cognitivo de adaptação, e que isto aqui promove algumas dores e lutas de pais, que é como é que isto é possível se o meu filho naquele grupo não tem resposta, nem eu nem atrás aos outros, e voltamos sempre a esta velha questão. Não há recursos suficientes e respostas em sala e em agrupamento. Não é que ninguém esteja com vontade de. Não há pessoal. Há esta grande dificuldade e há esta dor. Né? E esta luta que muitos pais têm. Como é que eu consigo a inclusão perante a situação que o meu filho tem? Reconhecendo a neurodiversidade um funcionamento válido do cérebro. Isto é válido, não é uma patologia. Não está classificado no manual das patologias. Temos aqui o título, o autismo do aparecimento precoce, nos 6 meses. E isto é detectado, muitas das vezes, muito mais tarde, porque não há sinalização nenhuma no bebê, o pediatra não vê, não é? Só depois de quando se avança para a escola e há pedidos de exigência de números e letras, se começa a apanhar dislexia, descalculia, descompreensão, dificuldade, e aí é que se vai, não ver, já aqui há alguma coisa, e é aqui que se começa. Portanto, só no meio escolar é que começa a sopa, o caldeirão em que se vai começando a perceber isto e aquilo e aquilo outro. Peças de despiste, mais do que pensarem que as pessoas estão sempre a arranjar problemas, sempre a pedir isto, sempre a avaliar aquilo. É o caldeirão onde eles serão as nossas bússolas, a partir dos quais dizem, veja este ingrediente, olha aquele, o outro, e é aqui que a gente só tem que agradecer a eles. Mais do que dizer que são chatos, agora temos que ver isto e aquilo. São eles que nos ajudam. Quanto mais cedo, melhor. Um diagnóstico diferencial precoce faz toda a diferença depois na mudança de comportamento. Então vamos lá ver agora algumas diferenças. O cérebro neurotípico é aquele que funciona de forma considerada padrão, ou comum, do grupo. Ou seja, tendencialmente, posso ter mais ou menos dificuldades em pôr uma explicação, mas eu consigo atingir o objetivo de tratar com números, de lidar com letras, de lidar com artes, de lidar com linhas, pronto. Consoante os padrões que me são pedidos, eu consigo, mais dificuldade ou menos, eu faço a resposta. Eu processo informações, as emoções e as interações sociais. Portanto, nós somos pensamento, sentimento e interação social. É neste triângulo aqui que temos duas formas de cérebros a falar. Pessoas neurotípicas geralmente aprendem a falar, comunicam e interagem. Quando não acontece isto, alguém já está a sinalizar. Atenção, sinalizem para uma psicomotricidade, vão à equipa de inclusão, à equipa de saúde mental. Cada vez mais, com a evolução da sociedade, os desfiches e as sinalizações são mais precoces. Já para sinalizar mais cedo.
O neurodivergente funciona de forma diferente da norma. Norma que está instalada como comunidade. Inclui condições como o autismo, TDAH, déficit de atenção e concentração com hiperatividade, dislexia, entre outras. Estes cérebros pensam, aprendem e experimentam o mundo de maneiras diferentes. Não é? Em vez de irem para um lado, vão para o outro, mas chegam ao mesmo objetivo. Estas diferenças são forças e desafios, dependendo do contexto. Eles têm interesses muito específicos. Aqui a ideia é a sinalização e ter alguém de suporte que os ajude a pensar de outra forma e consiga atingir o mesmo objetivo. É esta só a diferença que eles têm aqui. O cérebro neurodivergente funciona com a lógica e modelagem neuronal, que são controlados pela sensação de prazer. Umas pessoas neurodivergentes já gostam do que fazem, vibram no que fazem e movem-se por dar-me prazer, eu gosto daquilo, então eu vou fazer. A resiliência perante uma adversidade é menor. Se a pessoa está sempre a dizer, não, tens que existir, se eu estou 50 horas, vamos conseguir, o desprazer é muito grande. Eu tenho que pôr o número a fazer como uma coisa que ele vai gostar. Tem que haver um sistema de recompensa. Se fizeres aquilo, a mãe vai contigo passear, vai dar uma volta de carro, vai-te dar um gelado. Ou seja, temos que associar um sistema de decisão com uma modelagem diferente. Ou seja, é acrescentar uma outra forma de pensar para chegar ao mesmo. É uma recompensa, não é? Exatamente. Que ele gosta. Lá está, porque o espectro é isso mesmo, a diferença. Se ele gostar de gelado, que seja com gelado. Que se for passear de carro ou viver num cinema, que seja isso. Portanto, tem que ser uma coisa que ele gosta, é o prazer. Eles são ativados com a sensação de prazer. São miúdos que pouco não ligam no sentido de vais ter boas notas, vai para a faculdade. Eles compreendem isto, mas não os movem. Isso, não? Movem no sentido de já viste o prazer que é dizeres que tens, sabes falar num circuito sobre esta área e outra. Que pessoas vais conhecer, poderás escrever um livro ou fazer uma palestra. Temos que perceber qual é o sistema de prazer de cada um deles. Daí o espectro. Todos somos diferentes. Não há. Temos é que dar a volta ao contrário e pôr. Há uns que às vezes na escola da mente têm música. Eles escolhem as músicas. Porque a música dá-lhes prazer. Não é? E se repararem, repetem a música todas as vezes que lá vão. Eu não posso mudar a faixa da música, que é uma das características dos neurodivergentes, que são os estereótipos no comportamento. Não é? Pronto, mas isso já é a característica deles. Mas é uma forma de atingir o mesmo objetivo. Se a gente conseguir, de formas diferentes, de atingir o mesmo objetivo, e eles serem felizes sem dor, porque se eles não alcançarem a escolaridade, sofrem, porque dizem, eu sou diferente, eu não consegui. Não é? Portanto, é só arranjar outra forma de lá chegar. Eles terão que ir sempre pelo prazer, é isso? Sim, e daí o exemplo fazer. Que eles focam-se numa atividade e se essa atividade é prazer, não é que nós, os neurotípicos, não façamos isso, não é? Mas temos mais a capacidade de aguentar. Pronto, eu sei que eu tenho que fazer isto, eu não gosto, a vida é difícil, é assim mesmo, eu só consigo conquistar pela dificuldade. Eles não. Eles não lhes dizem nada disso. Portanto, eles pudessem vir num mundo perfeito, num mundo, não é? Em que não havia conflitos, que não magoam ninguém. As pessoas não têm estas mentes maquiavélicas de dor. Tá? Eles querem seguir. Mas a vida não é isto, não é? A questão é esta. A vida não é isto. Portanto, a questão aqui é nos educar. Temos que conseguir isto porque aí te dares uma plataforma para teres um 12º, quando eu tenho ali, técnica profissionais, para fazer um 12º ao 9º. Não é porque gostem de estudar, não é? É o prazer que eu lhes ponho no estudo. Então vamos fazer E eles conseguem atingir eles vão, porque eles acabam por dizer assim, ok, então eu dou prazer ao meu professor. Eu torno a minha professora que eu gosto orgulhosa de mim. Eu torno a minha mãe, não é? Que me vai dar, não contando por material, é o prazer que lhes está. Se for dinheiro é dinheiro, se for um botão é um botão, se for a professora gostar de receber um trabalho deles ou gostar que eles tenham um 40% ou um 50%, eles vão. Temos é que perceber qual é. Cada um deles há um estímulo destes. Então o raciocínio funciona dessa maneira. E para cada disciplina é de uma forma, e para cada questão da vida de forma diferente. Não há nada. Portanto, é um destes cérebros. Os neurotípicos vão pelas veias de temos que fazer, temos que estudar 5 horas, temos que estar sempre em casa, temos que cumprir. Não é? Tem lá os horas de estudo, vamos para a explicação. Isto para eles é desprazer. Porque para eles não os motiva e para eles a motivação é determinante. São muito sensíveis à motivação. Porque eles não entendem a linguagem, é mais difícil, eles ligam muito, demoram mais tempo na interação social e para aquilo é uma mágoa, porque eles têm que ter prazer. Não têm um entendimento. A nível da fala,
Os neurotipos tendem a usar a linguagem mais convencional, com estrutura clara, compreensão dos contextos. Os neurodivergentes usam a linguagem nua e crua. Ok, se me disse aquilo é verdade. E eu digo assim, então vamos todos, está tudo, não querem café? Não, não queremos. E toda a gente a dizer, devemos ligar aqui dentro de um cafezinho, não é? A gente, para nós, em frações de segundo, faz toda a diferença na ironia, na outra linguagem não verbal, que é aquilo que eles têm mais dificuldade de tempo. Eles chegam lá, mas é dificuldade de tempo. E daí dói. Porque eu não me adapto, o outro foi-se embora, eu não percebi que era para o café, afinal queria café, não queria, até mas ele disse-me que não queria, afinal foram todos. Não, é só isto, é frações de segundo do entendimento. Pronto. Aqui podem usar a linguagem mais direta, pronto, mas usam um vocabulário técnico específico, uma fala mais monótona. Porque eles vão pela linguagem verbal. É o primeiro parágrafo. No neurotípico vai tudo ao mesmo tempo. Vai uma verbal, a não verbal, a expressão. Eles destacam um bocadinho, fazem umas frações desse tipo.